Rapaziada, Elias Júnior é um fanfarrão, hein? Olha só o que ele falou sobre o Felipe Luiz, hein? Mas antes, vamos ver a cara do Neto lá do Opina Porco, palmeirense do Opina Porco. Neto super abatido com tudo isso que tá acontecendo. Se liga! E meus queridos, esse vídeo aqui ele é uma linha tênue, né? Esse vídeo aqui ele é uma linha tênue. Porque assim, a gente que faz conteúdo, nós temos a possibilidade aqui de conversar, desabafar, tentar descontrair da melhor forma possível. Mas é um momento tão difícil, tão delicado, que muitas vezes, muitos torcedores preferem às vezes até ficarem no seu particular. Eu sou da seguinte opinião: se eu apareço aqui na vitória, eu tenho que aparecer na derrota também. Se eu apareço aqui para parabenizar o Palmeiras de uma virada épica em uma semifinal de Libertadores, eu tenho que aparecer também para lamentar aquilo que aconteceu. É uma semana muito delicada. É uma semana que não só a gente vir aqui falar e desabafar é uma linha tênue, mas o futebol passa por uma linha tênue. Vivemos uma semana onde daqui a 7 dias, menos que 7 dias, né? Daqui a 6 dias, teremos uma final de Libertadores, talvez uma das maiores finais de todos os tempos. E hoje temos que sentir ali aquele gosto amargo da frustração, que com certeza vai ser carregada há alguns dias. Só que ao mesmo tempo a gente não pode carregar isso. Porque a gente não pode canalizar essa energia, colocar essa energia no jogo de sábado. Então é complicado. Para ser sincero com vocês, eu nem sei como começar esse vídeo, eu nem sei o que falar exatamente nesse vídeo. Qual que seria o cenário ideal, tá? O cenário ideal seria, mesmo que o Flamengo vencesse ontem, ok, mas o Palmeiras vencer também, e a gente continuar no mesmo, sabe, na mesma disputa, os 2 pontos de diferença, e a gente ir assim para a Libertadores. A sensação que eu tenho, e o que pode acontecer, é que a gente pode ir para uma Libertadores já com o Flamengo matematicamente campeão. Que assim seja. E é isso que eu quero conversar com vocês, né? A declaração que o Abel fez na coletiva, uma declaração muito forte, muito forte. Eu confesso para vocês que eu achei até exagerada. Ao mesmo tempo a gente acha meio pé no chão, mas ao mesmo tempo parece exagero. E ao mesmo tempo isso pode aumentar uma pressão sobre nós. Enfim, ou muita às coisa vezes pode também a acontecer. estratégia também do Abel, né? Nós sabemos muito bem que nesses momentos rola um blefezinho, né? Mas o Neto tá super abatido aí, super triste com o empate do Palmeiras com o Fluminense, né? E essa distância que aumentou aí para o Flamengo. Flamengo que pode, na terça-feira, ser campeão. Isso se o Palmeiras perder o seu jogo contra o Grêmio. Agora vamos lá ver Elias Júnior falando do Felipe Luiz. Cara, esse Elias Júnior é um fanfarrão. Uma hora ele critica, outra hora ele elogia. Se liga. Melhor assim, uma coisa de cada vez. Essa é a bola da Libertadores? Bola da Libertadores? Não, essa bola é da Copa. Essa é da Copa. É a nossa bola da Copa do Mundo. Ela bem que poderia ser a da Libertadores, porque de repente ela passa a ser tábua de salvação para esse time do Palmeiras. E é interessante porque eu sempre digo que o talento é divino, é Deus que dá, a entrega é de cada um e a experiência só vem com o tempo. E os 3 requisitos são muito importantes para você conquistar. E aí, eu sempre disse que o Felipe Luiz tinha falta de experiência, mas em contrapartida, ele tem excesso de determinação. Você percebe, o Felipe é sempre muito focado, ele erra e tá sério o tempo inteiro. Ele é muito sério. Ele acerta em tudo e continua sério o tempo inteiro. Então isso eu acho que deu a ele algumas vantagens em relação a todas as outras desvantagens que um treinador inexperiente tem. Então o fato de você ser sério, você não sai do prumo quando acerta muito, não sai do prumo quando erra, é muito importante
quando você não tem experiência, sabe? Eu não deslumbro quando acerto tudo, eu não mergulho no poço quando eu erro, sabe? Isso dá muita tranquilidade e o grupo começa a perceber também. Fala, pô, esse cara é sério, esse cara é muito equilibrado, esse cara não deslumbra com nada, esse cara, ele não se entrega com nada mesmo quando erra, tem humildade de entender que errou, mas não se entrega. Então isso talvez tenha feito com que o Felipe pudesse ter galgado degraus muito importantes nessa sua carreira, que já vão dar a ele o título brasileiro e podem, não estou dizendo que vai, mas podem dar a ele também o título da Copa Libertadores. Não, e você começa a perceber também por que a carreira do Felipe sempre foi com muito sucesso, né? Ele trilhou a carreira dele como jogador com muito sucesso e esse traço da responsabilidade, da seriedade e do equilíbrio, você começa a ver que sempre foi um dos principais traços dele, é da vida dele, né? Tanto que muita gente, muitos torcedores, o cobram pela falta, inclusive, da emoção ali à beira do campo, né? Inclusive, ele falou sobre isso numa coletiva, dizendo, poxa, vocês estão me cobrando, muda, pode botar outra pessoa no meu lugar, eu sou desse jeito. Então, a gente começa a entender como o equilíbrio é tão importante, ainda mais no momento que o futebol mexe cada vez mais com as emoções, né? Com todas as emoções, né? Na derrota, na vitória, tá sempre muito exacerbado tudo, né? A cobrança e a felicidade, né? E aí você ter um técnico, apesar de ser o primeiro time dele como técnico profissional, conseguir manter o equilíbrio, realmente não, e o que é interessante toda essa história, primeiro, desde quando a intensidade à beira do gramado, ela te qualifica mais? Desde quando? Desde quando? Você tem que estar de pé, você tem que estar atento, você tem que estar chamando algum jogador para dar um detalhe específico, porque acontece alguma coisa, você está dando muito espaço, o cara está usando as tuas costas, então você chama ele. Não adianta ficar gritando, esbravejando. Cansei de ver treinador que não sabia nada de bola, dos mais experientes, campeões, inclusive, não sabendo nada de bola, nada, e fazendo gesto porque a câmera estava na frente, gritando, Você quer um treinador mais intenso do que o Fernando Diniz? E é dos mais fracos, na minha opinião, em relação a tudo aquilo que eu acredito ser importante para o futebol. Você quer um treinador mais intenso do que o Jorge Sampaoli, que para mim é mediano, nada mais que mediano, acaba de perder um título de Copa Sul-Americana inacreditável e ele erra quando perde, ele erra e é intenso o tempo inteiro. Então, desde quando a intensidade é sinônimo de qualidade, de eficiência? Não significa que você não possa ser intenso e ser muito eficiente. O Abel é muito intenso e há 5 anos ele ganha muito. Esse ano pode não ganhar absolutamente nada e por conta disso pode repensar inclusive a sua permanência no Palmeiras para 2026. É algo que o tempo vai dizer o que é que vai acontecer com a carreira do Abel aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é: a intensidade não te garante absolutamente nenhuma virtude a mais. É característica. Eu sou desse jeito, eu seria um técnico muito intenso e nem por isso seria melhor do que o Felipe Luiz. Por quê? Porque agora, Elias Júnior tem que engolir o que ele falou, né? Elias Júnior falou muita coisa do Felipe Luiz, falou que ele era inexperiente, que muitos técnicos aí que não ganharam nada era melhor do que Felipe Luiz. Agora ele tem que engolir o que ele falou a respeito do treinador do Flamengo, né? É um fanfarrão, a gente sabe disso, que ele fala muito do Abel, né? A pauta aí era o Flamengo, era o Felipe Luiz, ele botou o Abel aí na roda e, infelizmente, mordeu a língua, fala muito e falou mal do Felipe Luiz, agora tem que engolir tudo que ele falou, ainda mais se o Flamengo for campeão, né, brasileiro e campeão da Libertadores, aí a mídia paulista vai surtar de vez. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí desse comentário aí do fanfarrão Elias Júnior e da tristeza do Neto sobre o Palmeiras. Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!